Fala, meus lindos. Vamos fazer a correção daquela listinha de eletroquímica, né? Aquela revisão. Então, diz assim, ó, questão de número 109. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Aí fala lá, pararapapá, considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então, olha só, vamos começar observando que nós teremos a água no processo, e a água ela tem uma reação que vai ter a produção de hidrogênio, tá aqui, né? Mais duas hidroxilas. Esse processo ele tem um potencial de menos 0,83. Isso aqui é uma redução. Então, para o processo ser espontâneo, tem que acontecer agora o quê? Uma oxidação, tá? E tem que ser uma oxidação com um potencial, né? Com um potencial de oxidação que seja em módulo maior que 0,83. Ele tem que ser um potencial de oxidação positivo e com um módulo maior que 0,83. Portanto, quando eu for somar, o resultado vai dar negativo. Se eu quero que o processo ocorra, se eu quero que ele seja espontâneo, a soma deles, a DDP, tem que ser positiva. E aí você observando os dados da tabela, o único que repara, e tem esse detalhe, né? A tabela te traz potenciais de redução. Então, os potenciais de oxidação vão ser iguais aos da tabela com o sinal trocado. Tá certo? Então, o único que tem ali com o sinal trocado, que vai ficar positivo, e um valor em módulo maior do que 0,83, nós temos o ferro, né, que vai ficar 0,88, e teremos o alumínio, que vai ficar 2,33. Então tem essas duas possibilidades. Qual é a espécie? Então, quer dizer, nesse caso aqui, a nossa opção vai ser pelo alumínio. Por que pelo alumínio? É porque o cara que tem menor, né, que a DDP vai ficar maior, tornando o processo mais eficiente, mais espontâneo. Tá? Nossa opção, então, tem o alumínio, como eu falei, tem duas opções que darão certo, tanto o ferro, a oxidação do ferro, como a oxidação do alumínio, mas nesse caso a oxidação do alumínio ela tem a preferência porque ela é um valor mais oxidante, né? Ou melhor, um maior potencial de oxidação do que o do ferro. Tranquilo? Alumínio, então letra A de amor. Mole, mole, fácil, fácil. Eu comecei a fazer um assunto que está bem recente na cabeça de vocês, né? Que é eletroquímica. Questão 110. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo vai ser qual? Aqui eu botei 109, né? Desculpa. Não, agora que vai vir 110, ainda que eu já resolvi. Então, o que acontece? Você está vendo ali, a figura te mostra oxigênio
passando a hidroxila. Ou seja, carga 0 aqui indo para carga menos 2. Então, ele está sofrendo aqui uma redução. Lembra? Quem sofre redução é o cátodo. Ok? E nós temos ali, ó, o eletrodo de zinco, portanto, zinco 0, indo para a solução de hidróxido. Ali nem é hidróxido de zinco, né? Porque ali é ali está na forma de OH4, tem um outro nome, esse sal aí, esse ano na verdade, né? Então nesse caso aqui, é indo para zinco 2, oxidação. Então aqui é o anodo, quem oxida é sempre o anodo. Então ele perguntou isso, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo, então, é a do zinco, né? Que é o ZnOH4 2-. Portanto, letra E. Ok? Turminha, qualquer dúvida depois pode encher lá o zap com as perguntas, tá? Aí repara que o negócio é bem simples. O texto é mais complicado, né? As histórias que eles colocam são mais complicadas que o próprio exercício. Questão 111. Questão 111 fala assim, ó, algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido na presença de gás carbônico, sofre oxidação, formando zinabre, um carbonato básico de fórmula lá. Então, o que é o zinabre? O zinabre é a promoção do cobre a cobre 2. O que é isso? Oxidação. Ok? Que é tóxico ao homem, portanto caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas metálicas na associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação da zinabre, ou seja, ele tem que impedir que o cobre oxide. Para o cobre não sofrer oxidação, o metal tem que sofrer oxidação no lugar dele. E aí nós temos que usar alguém que tem o quê? Um metal com maior potencial de oxidação. Beleza? Então onde tem isso lá para a gente marcar? Maior potencial de oxidação. Não tem. Cuidado que tem ali um maior número de oxidação. Não existe, não é isso que a gente está falando, tá? Mas se não tem maior potencial de oxidação, vamos marcar o quê? Menor potencial de redução, letra C, que é a mesma coisa. Porque quem tem maior de um tipo de potencial vai ter o menor do potencial contrário. Beleza? Então, só questãozinha de pilha e eletrólise. É um compêndio que nós temos aqui de vários anos do Enem que caiu esse assunto foi cobrado. Questão 112. Células solares à base de óxido de titânio, sensibilizadas por corantes S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o óxido de titânio é responsável por absorver a energia luminosa ultravioleta e o corante excitado S asterisco é capaz de transferir elétrons para o óxido de titânio. O esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então está lá um desenho, uma porção de equações.
A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois qual é a reação 3? É óxido de titânio com o corante S asterisco mais 3 meios do íon iodo, indo para óxido de titânio com o composto corante S mais um meio de I3 menos. Essa é a equação. Então essa reação é fundamental para o contínuo funcionamento da célula. Por quê? Veja bem. Isso aqui ela promove, tá vendo? Ela promove a recolocação desse corante S. Então o que essa reação faz? Ela regenera o corante S. Isso é importante por quê? Porque essa pilha, essa bateria, né? Ela é recarregável, né? Você utiliza, recarrega e utiliza de novo. Então ela tem que ter esse funcionamento de recarga, né? Então essa reação aqui que promove a recarga, a regeneração do corante S. Tranquilo? Vamos ver onde é que tem isso. Tem regenera o corante, letra B. Ok. Olha, até agora, hein, sem conta nenhuma para fazer, só teoriazinha de pilha, só coisa mamão com açúcar. Mas, gente, isso aqui é química, não pode ser difícil. Se fosse difícil, seria português. Sempre falo isso para você, né? Questão 113. Em 1938, um arqueólogo alemão, diretor do Museu Nacional de não sei quando, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha tem data de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, né? No qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado na figura. Considere os potenciais. Então a gente deu lá os potenciais do ferro 2 indo para ferro 0, potencial de menos 0,44, deu o potencial do hidrogênio mais para H2, para hidrogênio 0, potencial zerado, né? Potencial padrão. E te deu do cobre 2 para cobre 0, potencial mais 0,34 volts. Nessa questão, ele está falando o seguinte: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Então, verifiquemos o seguinte. Aqui, os potenciais de redução que nós temos, o maior de todos é o cobre, certo? Então, é dele a preferência a permanecer sofrendo redução. Então, independente de ser o ferro ou o hidrogênio que vai ser o anodo, eu tenho certeza que quem é o cátodo é o cobre, porque é o cátodo que sofre redução. Desculpa, e nesse caso o que tem maior potencial de redução é o cobre. Então, não tem dúvida, esse rapaz aí. Então, onde é que está a resposta? Tubo de cobre, letra D. Cento e 14.
A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido o produto secundário está sendo produzido lá no polo negativo, tá? Então veja bem, é cloreto de sódio. Eu vou fazer como se não tivesse figura. Cloreto de sódio, NaCl, dissocia Na+, Cl-. É puro? É fundido? Não, tem água na parada, então faz o da água. H2O, H+, OH-. Entre esses cátions, quem sofre a descarga? Bom, família 1A, hidrogênio. Então, quem ganha é o hidrogênio. Cloreto e hidroxila. A hidroxila ela ganha de ânions oxigenados e de fluoreto. Então, ela perde para o cloreto. Então, são esses caras que vão sofrer a descarga. Então, é o hidrogênio mais que vai ganhar elétron para virar hidrogênio, só que isso não acontece. Então preciso de 2 desse cara, porque aqui é um gás, que é o hidrogênio. E é o cloreto que também vai, nesse caso, vai perder elétron para formar o cloro, que também não acontece desse jeito, né? Então precisa balancear, bota um 2 para cada lado. Então aqui eu tenho redução, né? Redução. Esse cara aqui é o cátodo. Aqui eu tenho uma oxidação de menos 1 para 0. Esse cara aqui é o anodo. Tá beleza? Então nós verificamos aqui um problema dessa eletrólise aqui. Ele está dizendo que esse produto secundário... Ah, não, o produto secundário é o hidrogênio. Estava achando... o cloro já está lá, tá? O cloro já está lá. E está querendo saber quem é esse cara aqui, ó. Então, a resposta é o gás hidrogênio. E reparem que sempre na eletrólise o cátodo é o polo negativo, conforme está na figura lá. Então, qual vai ser a resposta? Letra D, hidrogênio molecular. Eu estava achando que ele já tinha dado o hidrogênio e queria saber quem era o cloro. Show de bola. Então, ó, tirar uma vez... Questão 115. Essa listinha ela tem 120, vai até o 126. Acho que vou ter que fazer ela em 2 etapas, né? Porque acho que o vídeo, senão o vídeo vai ficar grande. Mas vamos ver até onde que o vídeo grava. 115. A invenção da LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar 2 pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Uma observação antes, tá? Pilhas, quando colocadas em série, a DDP resultante é a soma das 2 DDPs. Então, somando as DDPs, tem que dar alguma coisa perto ali de 3,6. Tá bom? Então, nós temos aqui as pilhas. Temos que verificar quais que nos servem e quais que não servem. Tá? Então, nós temos os potenciais. Então, vamos verificar aqui, ó. O césio é o que tem maior potencial de redução. Então, o césio com certeza vai ser um cátodo. Então, o césio reduzindo para césio 3, é césio 4 para césio 3, isso vai nos dar um potencial de 1,61. O cromo, a reação com o cromo, vou botar só o cromo, é muito grande a reação. Com o cromo tem 1,33. O níquel
tem um potencial de menos 0,25 e o zinco tem um potencial de menos 0,76. Tudo aqui são potenciais de redução. Lembra que na pilha quem reduz é cátodo, o cátodo é positivo. Para uma pilha ficar ligada em série com a outra, ela tem que ficar ligada, ó, cabeça na bundinha. Tá vendo? Ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Tem que ficar ligada desse jeito aqui. Então, tranquilo. Letra A, né? A gente não sabe qual é a resposta, tem muita conta para fazer, então fazer por eliminação. Letra A. Eu tenho césio e níquel. Césio e níquel, beleza. O césio vai ser o positivo e o níquel vai ser o negativo, porque, né, maior potencial vai reduzir é o cátodo. E a outra célula é o que? Zinco cromo. Só que o zinco, quando botar zinco com cromo, o cromo vai ser o positivo. Então essa pilha aqui, ó, tá desse jeito, mais, menos, menos, mais. Não vai rolar. Então essa aqui é falso. Letra A, nem precisa fazer conta. Letra B. Letra B, o que eu tenho lá? Césio, né? Césio e zinco. Beleza. Césio e zinco, positivo e negativo. E o outro lado, níquel e cromo. Não, níquel e cromo, estou falando na ordem, né? Ah, não, beleza, níquel e cromo. Níquel e cromo, o níquel vai... Ah, não, o níquel vai ser o negativo. Falso também. Letra C, será que não vai precisar analisar valores, não? Ó, césio e zinco, beleza, positivo, negativo. E o outro lado, cromo e níquel. O cromo vai ficar positivo, que tem maior potencial, né? Ó, o potencial dele é 1,3. Cromo e níquel negativo. Bom, esse aqui então pode ser. Letra D. Césio e cromo. Césio e cromo, positivo e negativo. Níquel e zinco. Níquel e zinco. O níquel tem maior valor, né? Vai ficar positivo e negativo. Beleza? Tá valendo, tá podendo, né? Não valendo, podendo. E a letra E, césio e cromo. E aí césio e cromo, positivo e negativo, que o césio é maior. E do outro lado, níquel e zinco. Níquel e zinco, o níquel é menor. Então essa aqui também é falsa. Beleza, temos essas duas aqui para fazer continha agora, tá? Então a pilha, a letra D, que pelos valores que não vai dar, essa aqui que não vai dar, a gente já vai matar ela, porque olha só, césio para cromo. Césio para cromo, a que tem maior mantém, a outra eu inverto, vai ficar 1,61 menos 1,3. Vai dar alguma coisa aqui na casa de 0,3. E o outro lado da letra D é níquel e zinco também, ó, a diferença muito pequenininha, tá? Muito pequenininha. Níquel e zinco também vai dar, a diferença aqui vai dar 0,5, né? Mais 0,5 tá dando 0,8. Não vai chegar aos 3, nem perto dos 3,6 que eu quero. Então a resposta sobrou a letra C para ser a resposta, mas vamos conferir. Então, a letra C, nós temos uma pilha de césio e zinco. Ó, césio e zinco. Troca esse sinal, fica 0,7. 0,7 mais 1,6 dá 2,3. 2,3. Mais quanto? O outro lado da minha pilha é cromo e níquel. Cromo com níquel. Inverte a menor, vai ficar 1,3 mais 0,2. Dá 1,5, né? Então tá dando aqui, ó, 3,8. Aproximado, né? Que eu fiz conta de qualquer jeito. Só para ver valores aproximados. 3,8. Essa é a pilha que me interessa. Resposta letra C de cachorrão. Tá? Essa deu um pouquinho de trabalho, né?
Essa foi um pouquinho mais longuinha. Beleza? Lá uma questão agora só tem texto. Vou ver o que é esse texto. 116. É uma questão pequena. Não é nem costume, né? Mas vamos ver. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para as familiares pilhas e baterias portáteis comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários pilhas e baterias usadas para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para esses produtos, né? Então isso aqui, ó, é o triplo R, tá? Reduzir, reutilizar, e qual é o outro R mesmo? Reciclar, acho que é isso. Se não for, passou a ser, tá? É a grande lance dos ambientalistas, né? A regrinha dos 3 R's. Reduzir lixo, reutilizar o que pode ser reutilizado e reciclar o que tem que ser jogado fora. Beleza? Então, o correto seria o reutilizar os elementos da pilha, né? Daquela pilha que acabou, a bateria que acabou. Tá? Então vamos ver as alternativas. Direcionar as pilhas e baterias para compostagem. Geraldo, nem sei o que é compostagem. Eu também não sei, galera. Tá? Deixa quieto, se eu precisar eu vou recorrer ao dicionário. Colocar as pilhas e baterias em um coletor de lixo seletivo. Não, isso você faz para ser mandada para a empresa. Enviar as pilhas e baterias usadas para firmas de recarga. Não, porque nem toda bateria é recarregável. Acumular as pilhas e baterias em armazéns estocais. Está querendo ser preso. Destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. Questão que poderia estar na prova de biologia, mas aqui a gente vai meter bronca. Tá certo? Letra E é a resposta correta. Então já já a gente continua na próxima questão.